Eu sou mestrando no Departamento de Engenharia Civil da UFV. O meu trabalho é, no meu trabalho eu realizei uma análise multicritério com a finalidade de fazer um mapeamento das áreas sensíveis a alagamento dentro do município de Belo Horizonte. O ID do trabalho é 20763. Então, fazendo uma breve introdução, dentro do contexto dos eventos hidrológicos extremos, nós temos principalmente as inundações e os alagamentos, né? As inundações, elas estão relacionadas principalmente ao transbordamento da calha do rio. Portanto, estão sob maior risco as áreas nas proximidades, nas imediações dos rios, principalmente dos mais caudalosos, né? E alagamentos, eles estão relacionados principalmente a falhas no sistema de drenagem urbano, não necessariamente relacionados diretamente com a proximidade de rios. Então, aqui nesse trabalho será abordado principalmente os eventos de alagamento. E aspectos que têm influenciado no crescimento e influenciam de forma geral na ocorrência desse tipo de evento são as mudanças climáticas. A gente tem que, com o crescimento dos eventos, tanto em frequência quanto em intensidade, as chuvas de maior intensidade, elas têm ocorrido com maior frequência. Então, esse é um dos fatores que influenciam. A perda da cobertura vegetal, sendo que isso influencia diretamente na questão do coeficiente de escoamento superficial da água. Uma área vegetada, ela vai tender a infiltrar um volume maior de água, então esse é um fator que é importante no sentido de avaliar questões de risco hidrológico. O crescimento urbano desordenado, que está relacionado com a questão da perda da cobertura vegetal também. A impermeabilização do solo, ela causa uma redução no tempo de concentração, o que sobrecarrega os cursos d'água, né? A infraestrutura de drenagem ineficiente, como eu disse, principalmente relacionada à questão de eventos de alagamento, a uma drenagem ineficiente ou até inoperante em alguns casos, ela ocorre com alguma frequência nos municípios e nos grandes centros urbanos, né? A canalização dos corpos hídricos, que via de regra ocorre como uma medida para tirar daquela região o problema das inundações, aqui, melhor dizendo, né? Porque quando você canaliza um rio, você leva esse problema a jusante, e tirando o problema daquela região, às vezes, numa planície de inundação, você leva esse problema para frente. É uma medida paliativa, mas não resolve o problema, né? E aí, falando um pouco sobre o programa que foi utilizado nesse estudo, é o TERSET. Ele é um software geoespacial gratuito, de código aberto, que foi desenvolvido pela Clark University, que é utilizado para monitoramento e modelagem do sistema terrestre com foco no desenvolvimento sustentável, né? Então, dentro desse programa, existem várias ferramentas que possibilitam fazer a análise da uso e cobertura do solo, das transições, etc. E dentro desse programa, a ferramenta que foi utilizada foi da análise multicritério, dentro do programa chamado de MCE, que basicamente consiste o próprio nome é, de certa forma, autoexplicativo, que consiste em atribuir pesos a todos os aspectos que podem vir a influenciar um determinado questão que a gente está querendo analisar, né? No caso dos eventos de alagamento, a gente tem aqui que os principais fatores que podem influenciar são a declividade, a elevação, coeficiente de escoamento superficial, a distância das galerias de microdrenagem, e aqui a gente, dentro do programa, a gente coloca os fatores que podem influenciar no sentido da ocorrência do evento
e, ao mesmo tempo, a gente tem que colocar as restrições, ou seja, as áreas onde não tem a possibilidade da ocorrência daquele evento. Aqui, no caso, foi inserida a Lagoa da Pampulha, porque essa lagoa ela tem o seu sistema de drenagem próprio, né? Então, ali, tanto nos mapas de referência que foram utilizados com relação aos eventos de alagamento, a gente observa que é uma área que não existe essa possibilidade de ocorrência, né? E aí, a metodologia da construção desse modelo, ela se deu basicamente utilizando, a princípio, a lógica fuzzy, que para cada uma das camadas raster que foi utilizada na construção desse modelo, a lógica fuzzy é um sistema matemático, basicamente, que são atribuídos valores entre 1 e 0, onde o valor 1 corresponde a verdadeiro e 0 a falso. E só que não se trata, na verdade, de valores binários, né? São possíveis valores entre 0 e 1, 0,3, 0,4, etc. De modo que uma afirmação não é integralmente, não precisa necessariamente ser integralmente verdadeira. Esse é o raciocínio. Ou seja, se, por exemplo, declividades baixas tendem a estar mais próximas a valores próximos a 1, ao passo que declividades altas, onde não vai ocorrer alagamento, tendem a estar mais próximos a valores de 0. E aí foram calculadas, né, utilizando o AHP, que é uma ferramenta dentro do TERSET, que é a Analytical Hierarchy Process, ou seja, processo analítico de hierarquia, que calcula os pesos de cada uma das camadas a partir a partir de comparações entre elas, né? E esses foram os coeficientes calculados, ou seja, as importâncias inferidas para cada um dos aspectos considerados. Com relação aos resultados, aqui a gente tem à esquerda o mapa que foi obtido a partir da análise multicritério no TERSET, onde a gente observa que as áreas em vermelho representam as áreas com maior tendência a alagamento, e as áreas em verde, as áreas, naturalmente, que a menor chance de ocorrência de alagamento. A gente observa em preto aqui, que é justamente a Lagoa da Pampulha, que representa uma área onde, no próprio mapa de referência, não foi observada uma probabilidade considerável de ocorrência de alagamento. Obviamente, existe essa possibilidade, contudo, para o contexto da análise aqui, não foi considerado, né? O mapa de referência aqui de Mincarone e Moscon, de 2024, é um mapa de referência obtido, inclusive, pelo BHMaps, que é um repositório de dados geoespaciais da Prefeitura de Belo Horizonte. E a gente observa, portanto, que houve uma certa similaridade nas áreas mais críticas. A gente observa aqui do centro-oeste aqui do mapa, nas zonas centrais aqui, onde ocorre a planície de inundação, que é justamente por onde corre o Ribeirão Arrudas, apesar de, como eu tinha dito anteriormente, a proximidade dos rios não interfere diretamente, mas como os rios estão naturalmente nas zonas mais baixas, há uma tendência de ocorrer alagamento, assim como inundação nas áreas mais baixas, né? E nas conclusões, a gente observa que, a partir da manipulação das variáveis dentro da análise multicritério, ou seja, removendo e incluindo cada uma das variáveis, a gente observa que, removendo uma variável e vendo qual foi o prejuízo que se causou no desempenho do modelo avaliado, quando comparado com o mapa de referência, a gente observa que a declividade e o coeficiente de escoamento superficial foram as camadas que tiveram maior influência no desempenho da análise, né? Então, portanto, foram os fatores mais relevantes nesse contexto do município de Belo Horizonte.